Editora Lux. Coisa chique. Aqui, detalhe, que ele todo tecnológico e eu aqui anotando as coisas. Gente, pra mim é aqui. Desculpa aí. Desculpa aí. Sinto muito. Sinto... Você quer colar daqui? Pode colar daqui. Não. O meu tá todo aqui, ó. Que eu quero falar com. Ó, tem duas coisas da época que eu, assim, o celular eu posso perder, mas o meu AirPod e o meu iPad, não vivo sem mais, não. Acabou. Eu tô começando a perceber a importância desse iPad, mas enfim. Isso. Uma coisa de cada vez. Ainda mais eu que vou muito pra comunidade, né? Então tem não, que você ser. esquece. Oh. Sinto muito, mas é verdade, velho. Não Vamos lá. vem com bullying, então vamos começar. Pode ir? Pode. Bom? Então vamos lá. Estamos aqui para mais um podcast do Voto Bom Cast, do Movimento Voto Bom. Eu sou Suelen Castelo, sou bióloga, o braço sustentável do movimento. E ao meu lado, meu grande parceiro Arnaldo Castor. Se apresente, Obrigado. Arnaldo Castor. Arnaldo Castor, sou um colaborador do Movimento Voto Bom. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, o Movimento Voto Bom não é de ninguém e não tem protagonista, até porque é um nome próprio, Movimento Voto Bom. A palavra movimento entrou porque se colocasse somente Voto Bom, as redes sociais achavam que era um partido. Aí nós fomos obrigados a usar essa palavra, movimento. Então você que está nos ouvindo aí, se quiser falar do voto bom, fique à vontade na sua rua, no seu bairro, no seu estado, no seu país, porque o voto bom ele existe porque existe o voto ruim. E aí, por consequência, o voto bom às vezes até desaparece. Então estamos aqui para mais um papo aí gostoso. Estamos aqui hoje com o ilustríssimo professor economista Antônio Marcos Machado. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. E eu já vou começar aqui com uma frasezinha que você falou antes da gente começar. Tudo começa pelo voto, não é mesmo, Antônio? Então, assim, agradeço você estar aqui e que a gente possa aí aprender muito e trocar muitas experiências, porque o voto é o que leva a gente para o futuro. É isso então aí. Vamos lá, Arnaldo. Para começar, não é mesmo? Olha só, temos um... Mas olha só, deixa eu explicar por quê, porque para quem está nos ouvindo. Eu fiz a pauta, mandei para Marquinhos. Desculpa, posso chamar de Marquinhos? Pode, à vontade. Intimidade da nossa... Amigos da Praia da Costa, do Marista, de São José e tal. Claro. Mas, Marquinhos, a gente criou aquela sugestão de roteiro, e aí, nesse andar da carruagem, que faz 2 semanas que a gente vem trabalhando essa agenda, eu ouvi uma fala do ex-governador Paulo Artung. Sim. E como eu disse a você, né, meta nossa não citar nomes e nem fulanizar. Mas veja bem, o ex-governador Paulo Artung, uma autoridade do Estado de renome e com belos trabalhos deixados aqui no Estado, ele fez um comentário que tem tudo a ver com a nossa pauta. Então, eu vou te pedir a gentileza, a gente ouvir um pedacinho e depois a gente volta para o assunto. Com certeza. Maravilha. Por favor. Olha lá. Reeleita e eleita, né? É um desafio brutal, porque a administração que está terminando viveu pandemia, ou seja, os incentivos do governo federal durante a pandemia, viveu trava na folha de pagamento, né? Paulo Guedes colocou na lei complementar uma trava de 2 anos na folha de pagamento. Isso beneficiou muitas administrações que estão terminando. Normalmente, quando você fala com o prefeito que está terminando e toca nesse assunto, ele não gosta de ouvir isso, mas é importante, o meu raciocínio você vai entender. Quer dizer, foi um período um pouco diferente do que é a administração normal, do dia a dia, onde o prefeito, para ter êxito, ele precisa ele mesmo ajustar as contas. Né? E é difícil ajustar as contas, porque esbarra em interesse. Está vendo aí o presidente da República adiar todo dia essa coisa do ajuste fiscal que deveria ter sido feito no início desse mandato e não no meio. Né? É isso aí. Fiscal, coisa do início. Então, assim, a tarefa... Então, Marquinhos, percebe, inclusive queria agradecer a TV Capixaba, o programa 360, por ceder essas imagens aí e tal, e deixar a gente divulgar. E também agradecer o Instagram do ex-governador Paulo Artung.
Mas, Marquinhos, eu queria saber de você o seguinte: é isso mesmo? Foi mais fácil? Vai ser mais difícil? E esses reeleitos ou os eleitos, eles têm que se preocupar com o que de fato em cada cidade? Também na nossa cidade de Vila Velha, nós temos um prefeito de sucesso, reeleito com a potência de voto enorme. Mas e aí? O voto, o eleitor, que é a finalidade do nosso programa, ele tem que se preocupar com o que do ponto de vista de gestão pública? Foi mais fácil, como o Paulo Artung falou, do ponto de vista financeiro, caixa. Entrou receita, entrou recurso para as finanças. Mas foi muito mais difícil no sentido social, porque tinham vidas humanas que estavam sendo perdidas, a questão das vacinas, a questão das pessoas não acreditarem muito na vacina. Então, esses prefeitos pegaram uma situação muito difícil no coletivo da sociedade. Que uma coisa é você ter um caixa mais confortável, com transferência do governo e tal, mas a outra é você enfrentar a realidade das pessoas, os postos de saúde. Não fosse o SUS, nós teríamos uma dificuldade muito grande. Então, acho que foi um período muito mais difícil do que vai ser agora. Do ponto de vista social, coletivo, foi muito difícil. Agora, em termos de caixa, sinceramente, teve mais conforto, mais folga, um colchãozinho um pouco maior. O que provavelmente não vai ter agora, não só por isso, mas porque a economia brasileira está indo muito mal. Então, o governo federal não está fazendo o dever de casa. E tem consequência direta no município? Direto, especialmente, por exemplo, um município como Vila Velha, como a Grande Vitória, que depende do porto, da movimentação do porto. Sim. Porto é importação e exportação, e o câmbio está subindo. E ele sobe por quê? Porque o país é um país que não oferece nenhuma segurança. Então, os investidores já saíram 52 bilhões de dólares só no mercado financeiro esse ano, quase 26 aí, direto na Bolsa de Valores. Então, esse movimento prejudica os prefeitos da Grande Vitória e vários prefeitos no país. Então, realmente, do ponto de vista de economia, tende a ser muito mais difícil 2025 e 2026. Então, Marquinhos, você, assim, se eu estou entendendo, eu tenho acompanhado as notícias em nível nacional, né? Que esse pacote econômico, eu vou chamar de pacote, mas assim, de medidas, anúncios, que está muito polêmico, eu nunca vi, inclusive, a situação dessa assim, tão preocupante, porque o dólar estourando, né? E Isso. a gente não vê solução nem enxugar os orçamentos. O Espírito Santo é saneado do ponto de vista econômico. Sim, Concorda? muito bem Você estava administrado citando isso. financeiramente. A consequência primeiro é de quem? O Estado como um todo ou a Vila Velha que vai sofrer primeiro? A Vila Velha que eu estou falando, cidade. Porque nossos ouvintes não são só de Vila Velha. Como é que é isso? O que acontecer lá vai afetar primeiro a cidade ou o Estado? Porque o Brasil foi feito de cima para baixo. Então começa tudo lá em cima, aí vem para o Estado para chegar no município. O município não tem protagonismo nenhum, diferentemente de outros países que começaram de baixo. Então, quando a economia brasileira vai mal, o governo federal vai mal, é ele que recebe os impostos e ele que distribui os impostos. Aquela coisa do Guedes, né? Sim. Mais Brasil e menos Brasília. Então, isso não mudou ainda. E como tem muito recurso, se perde, tem desperdício, então vai 100 mil para lá, aí 10 já vai embora no desperdício. O outro tem um país que tem corrupção, que não é resolvido ainda, então o município sofre muito com isso. Para o município ter mais protagonismo, ser mais forte, precisa descentralizar. Agora, ajuda muito um Estado equilibrado financeiramente, como é o caso do Espírito Santo. O Espírito Santo agora mandou o orçamento para a Assembleia Legislativa, está em torno de 20% de investimento. Tem empresa privada que não consegue investir Mas isso. você debita o que é esse tamanho? 20% é um número muito alto, um percentual muito alto. Mas é a capacidade que ele tem de poupar. E aí não é mérito de um governador exclusivamente. Você tem quase 12 anos, 16 anos de juízo nas contas públicas. E o Espírito Santo só cresceu com isso. O Espírito Santo vai crescer agora 4,3% ao ano. Se o Brasil bater 1,9%, aí 3, 2,20%, é muito bom. Então, é assim, nós demos essa sorte, que é uma sorte provocada pela competência e eficiência dos seus governantes, né? Vale lembrar que nós falamos agora do governador Paulo Artung, ele não é candidato a presidente ainda não, mas o Estado tinha 2 meses de salário atrasado, uma dívida brutal. O que ele conseguiu com o então presidente Lula? Antecipação dos royalties de petróleo. Ele colocou a folha em dia, pagou as contas, e aí começou a nave a decolar, e o Renato manteve, depois ele manteve de novo. Então, os dois são muito competentes nessa questão fiscal e tiveram bons secretários da Fazenda. Sempre bons secretários da Fazenda. Isso é uma coisa importante. E aí você falou do voto. Quer dizer, como é que pode mudar isso? Só pelo voto. Ah, mas eu quero o impeachment de fulano, eu quero tirar fulano. Amigo, você tem
a ferramenta mais importante do mundo, que é votar. Exatamente. Se você votar errado, você vai colher os resultados errados. Que legal Né? isso aí. Então, é a ferramenta mais importante, é a coisa que dignifica. Tem duas coisas que dignificam a pessoa: o trabalho e o voto. O trabalho e o voto. Marquinhos, essa questão do voto, você está falando de geração, né? Porque a gente, quantas vezes nós já passamos por situação de Vila Velha e a gente votar no menos pior? Pô, detesto essa frase. Mas isso é horrível. Parece obrigado a você cometer o suicídio eleitoral. Sim. E aí nós estávamos brincando aqui e nós estávamos conversando assim, quem seriam os nomes para suceder esse prefeito Arnaldinho, que está fazendo um belo governo? E aí a gente ficou com dificuldade de encontrar nomes. Você quer ver? Então eu acho assim, como é que você vê isso? Tem que construir? É na juventude? Tem que voltar à educação moral e cívica, cantar o hino nacional, ou seja, para voltar o amor pela política, porque está tudo desgastado demais, né? Você vê que aconteceu um fenômeno interessante na Grande Vitória, a reeleição. Né? Mesmo com esse período conturbado, então você teve aí o Euclério, o Arnaldinho, o Vidigal fez o sucessor dele, o Lourenço Pasolini em Vitória, e é interessante observar uma coisa que pouca gente comenta. O Arnaldinho teve um apoio muito grande do governo do Estado. Um apoio financeiro e de político, de presença e tudo. Verdade. E o Lourenço Pasolini não teve, mas se reelegeu. Então não é para, eu tive apoio do governo do Estado e me reelegi por isso. Não, mas o Lourenço não teve tanto, porque não se entende muito bem, e foi reeleito. É verdade. Então, é questão de competência na gestão. Então, mas quem que vai suceder o Lourenço, quem vai suceder o Arnaldinho, quem vai suceder o Euclério? Aí é quem tiver um modo de gestão melhor. Eles venceram tanto o Lourenço quanto o Arnaldinho, não porque eles são simpáticos, porque eles têm muito voto, não. Porque eles apresentaram um modelo de gestão novo. Sim. Eles apresentaram uma nova forma de gerir a cidade. Teve as emendas PIX aí, que foi um carnaval de dinheiro muito... Sim, mas tem prefeitura que recebeu mais dinheiro, por exemplo, do que Vila Velha e está pobre, endividada. Tem estado que recebeu mais dinheiro do que o Espírito Santo, está endividado, quebrado. Vamos ver Rio de Janeiro, por exemplo. Os estados protegidos estão aí. Verdade. O Espírito Santo não recebeu muito, o Espírito Santo é um estado pequeno. Ele nem dá nem muita atenção no governo federal. Então, não é a questão do caixa. Não é a questão de dinheiro. É uma administração moderna e é uma criação de imagem competitiva. Sim. Aí os dilemas são muito interessantes, Arnaldo e Sueli. Porque, veja, puxa, mas o Arnaldinho... Estou falando do Arnaldinho porque é daqui da nossa vida, né? Por favor. Ele é muito bom de mídia, né? Foi por isso que ele está bem, por isso que ele ganhou. Mas o Lourenço Pasolini não é bom de mídia. Exato. E foi reeleito. Ele nem fala direito no Instagram. E eu acho uma pessoa, eu conheço pessoalmente, uma ótima pessoa, mas então, também não é isso. Puxa, então não é ser amigo do governador. Não é ser bom de mídia ou não. O que é? É resultado da gestão. É o cidadão que ele vai dizer assim, puxa, ganhei meu voto. Vou repetir meu voto. Exato. Porque, Arnaldo, Sueli, a democracia está falindo. A democracia está ruindo. O voto nunca acaba. Mas a democracia ela tem que ser reinventada. Porque a democracia não conseguiu resolver o problema. Ela não morre, não. Ela está adoentada. Olha, o imperialismo já morreu. O imperialismo, o que era o mundo? Porque a gente fala em configuração geopolítica. Estão vivendo nossa geração está pegando a reconfiguração geopolítica. Meus avós pegaram uma... O que era o mundo? Era o império. Napoleão, César, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Germânico, o Império Russo, o Império Britânico, talvez o mais poderoso de todos. Isso acabou com o quê? Com a Primeira Guerra Mundial. Virou tudo república. República o quê? Totalitária. Franco. Na Espanha, Salazar em Portugal, Mussolini na Itália, Stalin na Rússia, Getúlio no Brasil, Hitler na Alemanha e Perón na Argentina. Olha esse time. Mas isso aconteceu. Eu achei que agora que estava bagunçado. Não. Aí você acaba com a configuração, os impérios. Entra uma configuração república, resolveu, a democracia só vem totalitário. Isso acaba quando? Com a Segunda Guerra Mundial. E aí o mundo fica na mão de 3 pessoas. Churchill, Stalin e Roosevelt, que foi o único presidente norte-americano a ganhar 4 eleições. Pô, o mundo tá desses caras aí, acabou a Segunda Guerra Mundial, vem, faz um muro, cai o muro de Berlim, fica só os Estados Unidos. Aí que vem aquela coisa chamada globalização. Sim. Mas e o voto? O voto continuou. O voto aconteceu. O Hitler foi eleito. O Mussolini foi eleito.
Getúlio foi eleito. O Getúlio foi afastado, volta em 1945 e ganha a eleição. O Collor foi afastado e virou o senador que ia tomar conta do PAC. Foi eleito senador. Olha o voto aí. Está quase sendo preso de novo. Não é a democracia, é o voto. Por isso que a democracia, como ela está calcada no voto, e ele tem sido ineficiente, tem um livro do Kaplan, Why Democracy Choose Bad Policies. Uhum. Por que a democracia escolhe políticas públicas erradas? Vamos tentar entender isso? Eu sou membro de uma think tank nos Estados Unidos, chamada Kettering Foundation. O que a gente faz lá? A gente discute a democracia. Eu fui em 2019, abril de 2019. 40 países, era o único do Brasil que era convidado. Todos eram convidados, não era coisa do Brasil indicar. Sentou um cara do meu lado aqui, Yaroslav. E ele, pô, você é do Brasil e tal, o Bolsonaro ganhou lá. Tal, e nós estamos na Ucrânia, porque ele da Ucrânia, abril de 2019. Nós estamos felizes da vida que está acabando aquela coisa da Rússia tomar conta da gente, o Estado-mãe, tem uma democracia. Já elegemos um presidente. Quem é? Zelensky. Um mês depois tomou posse. O Zelensky, em vez de usar, que tinha aquele acordo de Minsk, que é Donbass, aquela região ali da Rússia, em vez de ir para cima da diplomacia e usar a democracia para derrubar a proposta da Rússia, ele foi para a guerra. Destruiu a Ucrânia, milhares de pessoas morreram, milhares de pessoas tiveram que sair da Ucrânia para outros lugares, refugiados. Vai vencer? Não vai vencer. Por que ele não vai vencer? Porque ele foi usado como uma rolha, como um tampão. A Rússia estava invadindo a zona do euro. Com guerra? Não. É o Joseph Nye, é soft power. Dono de time de futebol, milionários. Dono de jornais, milionários. Dono das maiores empresas, milionários. Dono dos iates, milionários. E a cultura. Anna Netrebko, por exemplo, com o balé russo. Ninguém tem uma literatura tão poderosa como a Rússia. Ninguém tem um teatro tão poderoso como a Rússia. Aí estão invadindo, oh meu Deus do céu, nós vamos perder a zona do euro. Apareceu o Zelensky, vamos usar a Ucrânia para conter esse pessoal e vamos diminuir a Rússia. Ao contrário, ela se fortaleceu. Então, aí que é a coisa do voto. Então eu falei assim, puxa vida, agora vocês vão votar, vão escolher um presidente bom, botaram o Zelensky. Arnaldo, quando nós tivemos a chance, depois da ditadura, de votar, sabe quem que a gente escolheu? Fernando Collor de Mello. Então é o voto ou a democracia? É o voto. É o voto. Porque se o regime que não é democrático tiver voto, ele vale também. Tudo começa pelo voto. E como acessibilizar esse tipo de informação? Como que a gente consegue mudar a cabeça das pessoas para elas entenderem a importância de repensar as suas escolhas? Perfeito. Isso é um grande desafio. Ótima colocação. Isso aí é a escola. Então, eu estava comentando com vocês que eu tenho alunos lá na Escandinávia. Os escandinavos, me lembra desse negócio de novo, de como mudar. Professor, aquele país seu não consegue entender a política dele, não. E eu explicava, porque é o seguinte, não tem direita e esquerda. O cara é direita, eu sou direita. Aí eu vou me candidatar e você é de esquerda. Arnaldo, vamos se juntar e vamos ganhar essa eleição? Aí depois você separa. Então não tem assim, republicano, democrata. Na França, direita, esquerda. Aí não, tem um cara de direita e ele se junta com o da esquerda, aí tem um negócio de centro. Não, eu sou centro-direita, eu sou centro, mas centro... Você é o centro, você é direita. Você é centro ou é esquerda, porque depois junta tudo. Então, os meninos da Escandinávia, na Noruega, você vai falar assim, olha, não dá para a gente entender vocês lá não. Sabe o que nós fizemos aqui? Nós começamos na escola a exercer o voto. Eles votam no professor. Eles têm 2 matérias que eles vão votar para dizer, chama matéria eletiva. A gente tinha isso na UFS. Qual é a matéria que você quer para o semestre que vem? Quero votar nessa. Eu quero votar nesse professor. Então, o voto entra na cabeça dele desde cedo. Sim. Ao contrário de outros países que é impositivo. Seu professor é esse. Esse cara é esse. A matéria você vai estudar isso aqui. Hein? Aí o nosso aluno de 2º grau, ele se forma para passar no vestibular. Sim. Ele chega com 18 anos. Eu dei aula muitos anos para primeiro semestre, aluno de primeiro semestre da universidade. O cara não sabe nada de economia, o cara sabe como é que funciona uma empresa. Aqui, deixa eu te interromper aqui, porque, veja bem, você falou um negócio, aliás... Eu estou falando muito, mas Não, assim, maravilhoso. Nós temos que convidar pessoas menos inteligentes, é muito inteligente. Mas, assim, obrigado, você deu uma aula aí, mas eu queria te pedir uma coisa assim, veja bem. Se você esse item que você falou do voto
quando a gente escolhia professor, Grêmio Estudantil, Sim. era tão importante, a gente discutia se o recreio podia ser 15 minutos antes ou Exatamente. depois, qual o que você queria da cantina, menos, né? Aí, veja bem, e era tão importante, a gente dava uma importância extraordinária, sem querer ser direita ou esquerda, mas Exato. eu tinha um respeito pelo hino nacional, chegava atrasado e tal, não sei o quê, que era um nacionalismo. E olha que o Brasil era bem diferente do Brasil de hoje, né? Mas isso se perdeu. Se perdeu. Você fala em voto, você tem até. Você tem, esse cara, pô, não vai mudar nada, não adianta nada. Política é tudo igual. Essas frases é falta de intelectualidade, é falta de cultura. Ou seja, porque o voto, ele ainda existe. Ele é um gigante adormecido. Nós, do Movimento Voto Bom, nós tentamos implicar, provocar, até que isso propague, implique com alguém que faça um movimento ainda maior e tal, enfim. Como é que você acha que é o caminho? Aliás, você fez essa pergunta, eu estou botando mais ênfase aí. A gente anda e cai na mesma coisa. Sim, sim. O caminho natural é não ser obrigatório. Por que o político não respeita o voto? É. Ele recebe a eleição e tchau, o eleitor. É dissonância cognitiva, né? Ele ganha porque ele apresentou uma bandeira e lá quando ele vai exercer o mandato dele, ele faz outra coisa. Exato. Agora, o voto não obrigatório é a melhor coisa. Porque quando você... O Kaplan fala isso, você vira um ser irracional. Votar de raiva. Votar de raiva. Pra você ter uma ideia, Vila Velha, o Magno Pires perdeu pro Mosquito. É verdade. Sim. Mas foi prefeito. Rapaz, eu conto isso, ninguém De acredita. raiva, o cara votou no Mosquito. Ele é obrigado a votar, pô. Se ele não fosse obrigado a votar, o Magno não teria sido eleito. Porque não teria quórum suficiente. Entendeu? Então é isso. O que quer melhorar a questão do voto? Não seja obrigatório. Você vai porque você sabe o seu papel cívico, você aprendeu isso na escola. Você vai porque você não quer esse governo. Ou você vai porque você quer esse governo que ele continue. Mas como ele é obrigatório, você passa a ser um ser irracional. Você vota, pô, eu vou votar nesse... Eu vou votar em qualquer um. Eu vou votar nesse bicho aí, esse cara aí parece que é bom mesmo. Mas joga o voto dele no lixo. Sim. O que é um absurdo. Né? O voto é exercício de cidadania. Muito bom essa sua fala, porque isso vai de acordo com o movimento Voto Bom. Que ele quer realmente isso. Que as pessoas entendam a importância do voto, né? E façam boas escolhas. Não é mesmo? O movimento Voto Bom, ele vem para trazer essa informação, acessibilizar, levar para as escolas. Não é mesmo, Arnaldo? A gente tem essa intenção. Então, está muito dentro do que você está falando, né? Exato. Qual é? É nas escolas, é na base. É a gente mostrar, voltar, que esses meninos entendam a importância do papel deles, né? Perfeito. Então, assim, que a gente tenha... tem algumas escolas, inclusive a escola que meu filho vai estudar no próximo ano, eu a escolhi exatamente por isso. Eles têm um processo de eleição dentro da escola. E eu achei isso fantástico. Eles têm uma vilazinha... Que bacana, hein? em miniatura, e aí os meninos do 4º ano, eles podem se candidatar prefeito, vereador, tem todo o processo. Então, dentro da campanha, então, assim, eles se envolvem de jeito, tanto que depois que, né, que tem a eleição e tudo, eles recebem, né, a cerimônia no Ministério Público, tem todo um vínculo com a Assembleia Legislativa. A escola fez um processo, então eu achei isso tão interessante, porque para mim é isso, né? É despertar a cidadania, né? Do indivíduo, do menino desde novo. Porque a gente fica vendo o quê? Menino repete o que ele ouve dentro de casa, o que ele ouve na rua. Então, quando essas frases, igual que o Arnaldo estava colocando, né? Porque não dá em nada, então ele replica aquilo. Então, o menino, quando está chegando na idade dele começar a ter esse senso crítico para ele entender e colocar a opinião dele ali em pauta, ele acaba replicando muitas informações. E você vê o quê? Jovens, muitas vezes extremistas, porque hoje, infelizmente, estamos numa sociedade, de certa forma, extremista. Então, assim, para onde que a gente vai? Eu falei, não, calma aí, você vai votar agora, dá um passo para trás, porque você tem que entender outras questões que envolvem o voto, a cidadania, o desenvolvimento econômico do país, para você poder... Porque ele está só replicando, ele não tá sendo educado. Ele está só replicando informação. Né? Isso.
Verdade. Isso tem a ver com a cultura. Voltando para nossa querida, amada Vila Velha. Sim, Você foi secretário de Desenvolvimento Econômico na gestão passada. eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário de Finanças, fui secretário de Planejamento, Nossa, eu fiz Maravilha. orçamento. E dentro do que você falou, Arnaldo, sabe o que eu fiz? Ah, E esse documento está na prefeitura. A prefeitura estiver acompanhando a gente aí em algum momento, pode procurar esse documento lá que foi muito bem feito. Existe uma história de orçamento participativo. sim. Vamos ouvir a sociedade. isso é lá para trás, Aham. isso Lá foi pra dado pelo PT, inclusive. Lá. Sabe o que eu fiz? O Hum, orçamento participativo jovem. sensacional. Isso é uma coisa Muito que vocês do importante. Voto Bom podem fazer. Eu montei uma estrutura de 50 perguntas sobre projetos Olha só. e fui nas escolas. Então eu escolhi a melhor escola e a pior escola, que eu queria essa visão. Então eu dizia assim, a prainha, e sempre uma contradição, o Parque da Prainha deveria ser uma enseada com a chegada a uma marina pública. Aí os caras votavam, sim, não, papapá. Então eu pegava assim, os projetos mais estruturantes da cidade e eles votavam nisso. Qual é a sua consciência ambiental sobre o Parque Jacarenema? Uhum. Ele pode ter visitação ou não? Porque em vez da gente perguntar naquele orçamento participativo que junta, que a Câmara fica sentado lá e o prefeito apresenta tudo que já fez. Não, Sim. é 1 hora de tudo que já fez e pergunta 10 minutos para o Câmara o que é que ele quer. Se você vai nas escolas, e não precisa ser garoto, a coisa mais importante é a criança de 7 a 11 anos. Ele não tem o filtro, ele não Sim. tem um não. Então, você que depois vai Interessante. dizer assim, isso é exequível, isso não é exequível. Mas o Movimento Voto Bom podia fazer o orçamento participativo já em 2025, percorrendo as escolas, escolhendo projetos estruturantes, falando sobre o voto, a importância do voto e que eles votassem naqueles projetos. É difícil. Sensacional, hein? Gostei. Ó, Aí puxou a sardinha já pro vai meu arrumar lado. Eu acho que a prefeitura deveria fazer isso. Eu já falei com a Massa. prefeitura, mas não se interessou em fazer. Pelo menos É. até o momento não recebi nenhuma resposta. Né? mas a ideia é espetacular. Eu acho que são eles que vão mudar esse país. Eles que vão mudar. É. Ó, nosso tempo tá encerrando. Eu vou Já puxar a acabou. sardinha pro meu lado agora. Tá É, bem. passou Tá. rápido já, hein? Pô. Passou, tava ali, ó. Já estão avisando que o tempo tá Acabou? correndo. Tá. Professor, você como economista, eu como bióloga, tenho muito olhar para a sustentabilidade, né? Sobre o desenvolvimento sustentável. Perfeito. Que nada mais é que vem como pensar no desenvolvimento econômico, correlacionando, desenvolvendo, tendo responsabilidade social e ambiental. Uhum. Como que a gente conecta tudo isso, a questão econômica, como que esse desenvolvimento, dentro da sua visão, como que esse desenvolvimento pode estar acontecendo, né, de uma forma que realmente verdade. englobe o todo? É o erro da vocação. Por exemplo, Vila Velha não tem vocação portuária. Então, tem vocação. Foi imposto isso, a Vitória e Vila Velha. Os grandes projetos que vieram para cá. A vocação de Vila Velha é turística e ambiental. Sim. Entendeu? Vitória é uma ilha. Vitória tem tudo para ser uma cidade náutica, turística, e as empresas com a serra. Então, é uma coisa lógica. Agora, você observa bem, Vila Velha, por exemplo, ela quer ter um desenvolvimento sustentável, esquece a industrialização. Uhum. Ela tem isso, o PDM, aliás, eu que fui o coordenador Mas do essas novo grandes PDM. empresas, essas grandes empresas limpas, como a Amazon, entendeu? Mas é isso que eu ia te dizer. Vila Velha tem hoje, no PDM nós colocamos, eu chamei de núcleo de desenvolvimento. Eu tenho um núcleo de desenvolvimento científico. Se você pegar um perímetro pequeno, você tem uma universidade com mestres e doutores, que é o VV. Uhum. Esse perímetro deve ter pelo menos uns 800 mestres e doutores. Sim. O que é isso? Você pesquisa. A Amazon pode desenvolver alguma coisa aqui? A Apple pode desenvolver alguma coisa aqui? A Microsoft pode desenvolver alguma coisa aqui? Quais são as startups que estão aqui? Nós somos gênios. Nós tivemos o PicPay aqui, cara. Uhum. Tivemos a Wine aqui. verdade. A Wine, o Rogério estudou no VV. Exatamente. Então, se você pega, você junta ali Multivix, o VV, aquelas outras, não sei o que, Darwin, bicho, vocês são um polo de ciência e tecnologia Sim. de arrebentar. Eu vou trazer cientistas para cá, vou conversar com essas empresas e vocês vão desenvolver isso aqui. É tudo num perímetro só. Uhum. Agora, você tem um outro perímetro, que é a área rural, que é a área turística. Uhum. Você tem o mar, você tem a BR-101. Nós colocamos no PDM, o município de Vila Velha passa da BR-101, os armazéns logísticos ali. Então, fica para lá. A minha vocação não é indústria.
A minha vocação é a indústria limpa de sustentabilidade. O que é isso? É cérebro. Por exemplo, imagina o Vale do Silício nessa, claro, das proporções, nessa região de Vila Velha. Uhum. Os núcleos estão ali. E Vila Velha pode ter o turístico religioso que ninguém tem. Sim, isso Bergen, não na se fala. Noruega, tem um lugar muito bonito, parecido com a prainha, mas não tem um convento como nós temos. Ai, gente, É uma nem fortaleza fala. lá em cima, os caras já mataram 300 vikings cortaram o pescoço, não sei quem, igual você tem um convento, não tem. É verdade. Bem, os minutos finais. Não, eu acho que ainda temos um tempo. Tá nos minutos finais? Já. Considerações Não, finais. temos tempo? Temos um Tem tempinho um tempinho? ainda. Que bom. Então eu Dá queria. para cantar uma música aqui. Vamos lá. Agora, vamos puxar. Quem vai? Quem vai? Eu ou você? Vai você então, Vai, vai, Sueli. Os Objetivos de Desenvolvimento Ótimo, Sustentável. perfeito. Precisamos falar sobre eles. E a Agenda 2030. Sim. O desenvolvimento econômico está Uhum. aí, está dentro desses 17 objetivos, onde a gente tem que pensar em como que a gente vai desenvolver isso, como que a gente vai agir, pensar nos nossos próximos passos. Eu gosto de falar que os ODS são um norte, um guia para a gente alcançar o desenvolvimento sustentável. E aí, puxando para Vila Velha, né, que nossa cidade, a gente vê que o prefeito ele está, né, fazendo mudanças que ele está utilizando, trabalhando a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável de alguma forma, mas como que é o seu olhar em relação a isso e como que a gente pode seguir, né, próximos passos? O que a gente pode estar fazendo para a gente realmente alcançar esse desenvolvimento sustentável, que é esse desenvolvimento econômico com responsabilidade social e ambiental? Essa Agenda 2030 aí joga para o espaço. 2050 acabar já, com a né? fome no mundo. São os projetos, sinceramente. Acabar com o racismo no mundo. Isso são os projetos, assim, secular. Eu quero ser meu amigo, eu quero resolver. Eu não consigo resolver para 2025, 2026. Eu não tenho ainda o controle fiscal. Agora, quando a gente fala de Vila Velha, o trabalho está sendo muito bem feito na questão ambiental, hein? Sim. Muito bem feito. Parque Jacarenema, Setiba agora também, o Parque Setiba vai ter uma... Porque você tem que levar a empresariedade para dentro das áreas de conservação. Mas usa e falta cuida. Privatização lá de Jacarenema, não é isso? Olha, Concessão. E eu falei, não Quebra-pau temos do nem caramba. tempo para tem discutir um a quebra-pau questão também. Mas da veja só, concessão dos parques. o Estado, que no caso é o município, não tem como manter aquilo ali. Sim. Não tem como manter o Parque Paulo César Vinhas. Uhum. Os biólogos, os naturistas, não gostam disso. Sim. Mas se me apresentar, tem quantos anos aquilo ali? O que é? Está arriscado você perder por invasão. Uhum. Agora, quem é que mantém? Viaja para o mundo inteiro e vai conhecer. Eu conheço todos os parques nacionais e estaduais dos Estados Unidos, por decisão própria. Todos têm iniciativa privada conservando. Que eu conservo, cobro para você ir lá. Você quer ver uma coisa que é absurda? O convento não cobra 10 centavos para você subir lá. Sim. Aí chega no seu dono, Salamital, me ajuda a pagar a conta de luz, me ajuda a podar as árvores. Por que não cobra 50 centavos? Engraçado. Agora, é uma coisa que é importante. Eu sei que isso é polêmico, É. mas eu entendo o seguinte: quem usa, cuida e conserva. Professor, mas a grande questão aí... E não é privatizar, é concessão. consociar. Exatamente, é a concessão. Concessão. Pensando na concessão, mas o grande problema aí dessa questão aí, que a gente sabe que está sendo um burburinho, é não ter colocado, não ter chamado a comunidade para o processo para Esquece. discussão. Comunidade em Vila Velha. Ó, Associação de Moradores de Praia da Costa. Nunca mais vi falar. Associação de Moradores da Praia. Triste Não isso. conheço mais. Os Associação de Moradores do ambientalistas de Centro. Vila Os Velha. ambientalistas, gente, aqui, meu Deus do céu. Em Japá, lá Jacarenema. Jacarenema. aham. Olha, mas eram tão atuantes. Eu não Sim. tô, pode ser que estejam atuantes também, mas não estou vendo mais se manifestar. Associação de Moradores da Praia da Costa, a gente fez um negócio do Colégio Darwin lá, não tinha ninguém para falar pela Praia da Costa. Né? Vai o Baleiro fala, Arnaldo fala, não sei quem lá fala, mas isso não está estruturado. É triste Então, isso. aí é importante essa discussão do uso por concessão, por consórcio, alguma coisa, com normas rígidas de preservação. Uhum. Porque se você pegar o Jacarenema, estava sendo usado para aquilo ali, né? Não era a feira de Aribiri. Mas agora pode ser uma coisa melhor. Você vai fazer um parque e tal. Então, você tem que ter iniciativa privada responsável o mundo inteiro. Holanda, Alemanha, França, Itália, Estados Unidos, Bélgica. Até na Rússia tem isso. Uhum. Eu acho assim. Agora dá um outro podcast. Exatamente. Essa pauta aí dá um Mas eu podcast sou só sobre economista isso. liberal, entendeu? Então, eu acho que o mercado tem tudo... Porque, às vezes me criticam.
Eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Uhum. Por isso que eu sou economista. Assim, você teria uma frase assim, o que é difícil ser secretário de Desenvolvimento Econômico de uma cidade de 600 mil habitantes no cenário desse do Brasil, com inflação alta, perspectivas piores ainda, dólar estourando e o Brasil meio sem rumo, assim, que a gente não sente muita segurança? O que dói mais é não ser justo com a sociedade. O que dói mais é você trabalhar incessantemente e você ver o seguinte, cara, a desigualdade continua. Exato. Eu não consigo resolver isso. Então, tem muita gente que vai ficar à margem da sociedade. Sim. Então, você consegue fazer o maior prédio do Estado aqui, né? Que é o grande, que é um projeto maravilhoso. Mas eu continuo com o bairro do Joaquim precisando de muita coisa. Exato. Então, é esse que dói na gente, né? Agora tem a questão do Morro do Moreno e tudo, mas aquela comunidade ali. Então, o cara é responsável, o gestor responsável, um gestor que é cidadão, um gestor que vota. O que dói nele é realmente não conseguir ser socialmente justo pelo trabalho dele. É um trabalho hercúleo. Pô, Marquinhos, que legal, que fala importante isso, viu? Aquela eu vou chorar. Porque aí entra o desespero. É. A gente entra num desespero. É verdade. Porque e aí? É. Qual que é o futuro? É. Quais são as possibilidades de um bom futuro? Pensando sobre olha isso. Só, eu penso assim, eu sei que nosso tempo já acabou, mas vou estourar um pouquinho aqui. O Trump nos Estados Unidos, não é um sou cenário totalmente a favor positivo? dele. Totalmente a favor dele. Então, veja bem, o mundo, ele sempre dá um jeitinho de melhorar de um lado, do outro. É. Desculpa quem não gosta do Trump, a intenção não é essa do programa, É. mas muito pelo contrário. Tem perspectiva positiva nos Estados Unidos. Por que eu gosto dele? Porque ele é franco. Ele fala assim, eu vou fazer isso, e ele nomeia o cara que vai fazer isso. O problema do político é quando eu vou fazer isso, ele nomeia um cara que não vai fazer isso. Então, o Trump tem defeitos, tem qualidades, mas é o que os Estados Unidos precisavam. E o Brasil precisa aprender isso, o Vila Velha precisa aprender isso, o Espírito Santo precisa aprender isso. Depende mais de si do que dos outros. Legal, Marquinhos. Pô, eu ficaria mais 3 horas aqui com você. Uhum. Eu queria falar um pouquinho sobre o nosso livro, Sim. que a gente presenteei aí. Esse livro, ele é uma provocação, Marquinhos. A gente começou, já estamos escrevendo, inclusive, um segundo livro, que eu acho que vai ser bem legal. Está assim, tá sendo prazeroso de escrevê-lo. Mas aqui são 19 capítulos que a gente provoca e chama a atenção dos leitores para dizer que o político que acha que a gente é burro, o burro é ele. Exatamente. Entendeu? Porque, na verdade, o eleitor sabe o que está acontecendo. Sabe. Muitas vezes ele não reage por falta de armas e de recurso para reagir. Você vê, hoje no Brasil nós temos uma situação confusa na justiça. A justiça tem justiça partidária, tomando atitudes que tem lado, não, longe de fazer a polêmica aqui e trazer para essa mesa. Mas que isso a gente está vendo que está acontecendo. As coisas estão, de fato, fora do lugar. É. E aí, portanto, essa questão de esquerda e direita muitas vezes se perde por convicções. Exatamente. Quando a gente era estudante, a gente era mais fácil. Eu sou comunista, socialista, eu sou Partido Democrata Socialista Cristão. Eu nem sei o que é isso direito. Mas, enfim, hoje não tem mais socialismo, capitalismo. O mundo virou uma tribo só. Eu acho que, inclusive, a economia vai ser uma ferramenta de fazer a paz. Eu duvido que a China queira entrar em guerra com os Estados Unidos, porque acaba os dois. E principalmente a China, talvez. Então, assim, eu acho assim, nós, o Movimento Voto Bom, tem essa intenção de provocar pessoas como você, super inteligentes, legais, que possam transferir conhecimento e a gente poder conversar sobre política assim, dialogando, colocando os argumentos, a questão do meio ambiente, porque se acabar o planeta, vão defender o quê, né? Mas é isso, eu estou um muito debate feliz. franco, né? Falar que você acredita mesmo, porque a credibilidade é a arma do voto. Isso aqui é muito interessante. Burro eu, burro você. O que está entre esses dois aqui? A credibilidade. Aqui, o gap disso aqui é a credibilidade. Então, quando ele ganha te enganando pelo voto, ele é burro, porque ele não permanece. Exato. Ele é momentâneo, ele é conjuntural. É isso aí. Olha, foi um prazer. Falou, meu amigo. Obrigado, irmão. Foi um prazer Valeu, te Fred. receber, Maravilha. ter essa conversa. Vamos aí para um próximo encontro. Isso aí. Fique à vontade para voltar Um prazer sempre. e para fazer parte do Movimento Voto Bom. Com certeza. Então é isso, obrigada. Aliás, fala o seu podcast O meu lá. podcast verdade. é o Antônio Marcos Talking Points, lá no YouTube. Eu faço um resgate dos músicos, dos escritores e autores aqui do Espírito Santo. E registro, é um registro histórico mesmo, entrevisto os caras para contar as histórias dele.
Vamos fazer uma collab, hein? Vamos sim. com certeza. Legal, Marquinhos. Então é isso, Legal. abraço. Ah, Valeu. abraço. tchau, Vamos tirar tchau. uma foto agora com os livros Vamos. aqui.